Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você está feliz com Jesus? Diz amém, dá glória a Deus. Amém, irmãos? O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Quem recebe essa palavra no seu coração nessa noite, diz amém. Palavra de Deus aos nossos corações. Feliz por estar aqui. Pastor Eliseu já resumiu a nossa história. E que a nossa história continue até a volta de Jesus. Amém, irmãos? Pastor Eliseu, um amigo. Irmãos, acho que eu nunca li tanto, nunca estudei tanto para pregar nessa igreja. Jesus, meu Pai. Você vai pregar no Congresso da Família. Olha só, a igreja é assim. Olha só, a igreja é assim. A igreja é desse jeito, hein? Falei, Jesus Cristo amado. Nunca eu sonhei com essa tal de rocha. E rocha, dormia pensando em rocha, acordava pensando em rocha. Meditava na rocha, a rocha. Jesus é a rocha, meu Deus do céu. Mas é muito bom, irmão, estar aqui e ter um pastor que se preocupa com a essência da palavra na sua igreja. Muitas igrejas estão pulando, estão cantando, estão fazendo série de coisas. Mas quando chega assim no momento do conteúdo da palavra, a gente vê que muita igreja tem pecado nesse sentido. Eu vim acompanhado aí de uma caravana. Está aqui a minha esposa, a irmã Elaine, fique de pé, por favor. Elaine Reis de Resende, da Silva, o Silva é meu e ela também é minha. Está aqui a minha filha Anne Vitória, 16 anos, solteira. Está aqui meu guarda-costa, irmão Roberto Borges. Fumava, cheirava todo dia e hoje está liberto pelo sangue de Jesus. Está aqui a irmã Denise, fique de pé, irmã Denise, do Ministério da Família, a irmã Jaqueline, do Ministério da Família, a irmã Ivan, do Ministério da Família, a irmã Ivan. Está aqui a minha sobrinha Alice, está aqui, fique de pé, Alice, solteira, tem 18 anos. Está aqui a minha sobrinha Isabelle, está aqui também, solteira, mas só tem 14 anos, em nome de Jesus. Amém? Então, Deus abençoe, muitos irmãos estão aqui, são meus conhecidos de longas datas, ali da Terceira do Gramacho. Quem aqui foi da Terceira do Gramacho aí, levanta a mão, por favor. Então, alguns me conhecem que eu ia muito lá na época do pastor Jorge, né? Alguns diziam que eu era magro que dava dó, meu paletó listrado era de uma listra só. Quando eu casei com a Elaine, os jovens da igreja cantavam assim, um milagre aconteceu, e o pastor casou, a Elaine ficou com pena, Jesus abençoou. Que alegria, né, irmãos? Eu era muito magro, não passava de 60 quilos, 60, 65 quilos, né? Fiz uma viagem missionária lá para Pequeri, com o pessoal da Terceira Igreja Batista de Gramacho. Eu tenho história. Eu tenho história ali com a Terceira do Gramacho, com alguns irmãos ali. Irmã Geralda, quando ficou sabendo que eu ia... Cadê a irmã Geralda? Cadê a irmã Geralda? Fica velha não, né, Geralda? Deus te abençoe. Marido não está cuidando bem de você, hein? Aleluia. Namorando bastante, né? Amém. Glória a Deus. Porque crente namora, casal namora. Namora, irmãos? Casal crente namora, amém ou não amém? Você quer construir uma família saudável, você tem que namorar. Você tem que namorar a sua esposa, você tem que namorar o seu esposo. O que a gente está vendo aí é uma aberração. O que a gente está vendo na sociedade é uma aberração. Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler todo o texto. Os irmãos basearam a sua mensagem, o seu congresso no versículo 24, mas o texto ele vai até o versículo de número 27. Eu gostaria que já está ali a minha projeção. Pastor Edivaldo Guedes, pastor da Primeira Igreja Batista em Campos Elíseos, apenas 24 anos. O ano que vem eu faço 25 anos de ministério. Você pode dizer amém ou misericórdia? Os irmãos lá da igreja dizem misericórdia de vez em quando.
24 anos. Versículo de número 24. Os irmãos vão ler comigo. Coloca na projeção o texto aí, por favor. Vamos lá, todos juntos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a minha casa é a sua casa, a sua família, os seus filhos estão edificados na rocha, que é Jesus. Versículo 25, todos. E caiu a chuva, transbordavam os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordavam os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém, irmãos? Esse texto aqui, ele nos fala sobre dois tipos de construção e dois tipos de construtores. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui na minha introdução, que significa construir. Construir é criar algo, juntando materiais variados em determinada forma, seguindo determinado projeto. Vou repetir. Construir significa juntar materiais variados em determinada forma, seguindo determinado projeto. Todos que estão aqui ou construíram, ou estão construindo, ou irão construir algo em suas vidas. Amém, irmãos? Para que a gente possa construir uma família saudável, para que a gente possa construir famílias saudáveis, a gente precisa de uma série de coisas na nossa vida. Irmãos, quando eu gosto muito de obra, Meu pai trabalhou na construção civil mais de 50 anos. Meu pai era aquele ladrilheiro de mão cheia, porque hoje, de 10 profissionais que você tem, você confia em 1 e 9 você descarta, infelizmente. Desculpe falar isso para os irmãos e para a igreja, mas para você encontrar hoje um pedreiro bom, encontrar um ladrilheiro bom, encontrar um profissional bom na área da construção é muito, mas muito difícil. Porque quando ele chega para você, ele se apresenta como um bom pedreiro, como um bom profissional, aí você, com aquele coração amolecido, você vai lá, pega 50% e entrega na mão dele. Ele começa a obra bem, trabalha, deixa a obra limpa e faz isso e faz aquilo, e organiza aqui, organiza ali, daqui a pouco vai passando, e você vai se aborrecendo, a ponto de trocar e de contratar outro. Não é assim, irmão? Quem já viveu isso aí? É assim. Infelizmente, para algumas pessoas é assim. Infelizmente, quando a gente contrata um profissional, é assim. Eu vivi nessa questão de obra. Meu pai morreu, eu tinha 38 anos de vida. 38. Nesses 38 anos de vida que eu vivi com meu pai, vivi com a minha mãe, eu nunca vi o meu pai desempregado. Meu pai sempre tinha obras para fazer, sempre tinha trabalhos para fazer. Era um homem honrado, um homem digno, que Deus me deu o privilégio de batizá-lo com 68 anos de vida. Você pode dar glória a Deus por isso? 68 anos de vida. Meu pai não bebia, meu pai não fumava, meu pai não traía a minha mãe, meu pai era um herói, que a minha mãe era aquela paraíba arretada. Aquela paraíba que quando você jogava a bola caía no quintal da minha mãe pegava a faca e furava a bola.
Quando um colega meu ia na minha casa me chamar para jogar futebol, ela falava assim: o que é que você quer com meu filho? Se chegasse em casa, minha mãe chegasse em casa às 5 horas da tarde, se você não tivesse tomado banho, cheirosinho, arrumadinho, a casa arrumada, o quarto arrumado, o vermelhão do chão brilhando, o coro cantava literalmente. Quem teve uma mãe e um pai assim? E poucas pessoas, Jesus, que maravilha. Falei muitas vezes para meu pai: pai, Senhor é um herói aguentar a minha mãe, Senhor é um herói. E quando aquela casa que a gente morava, aquela casa de telha, aquela telha de barro, quem morou nessa casa de telha de barro aí, levou ficar sozinho, quem morou nessa casa? Meu Deus do céu, e quando começava a vir aquelas chuvas e aquelas goteiras, tu ficava com um cabo de vassoura assim, e botava aquela panela num lugar, e botava um panozinho assim, e caía a chuva, e você ficava ali batendo com a vassoura para parar de pingar. Quem viveu isso aí? Meu Deus do céu. Foi isso que forjou o nosso caráter. Então, se você quer construir uma família saudável, você quer ter uma família saudável, você precisa criar. Você precisa juntar as peças do quebra-cabeça da sua família. Você precisa entender o que é família. Você precisa compreender o que é família. Você precisa sonhar família. Eu sempre pensei em me casar com uma determinada idade e me casei. Eu me casei com uma loira de olhos verdes. Eu orei muito e Deus falou assim: toma ela. Ela não orou nada, olha o que Deus deu para ela. Estamos casados há 21 anos. Só love. Glória a Deus, amém, irmãos? Olha para a esposa tua que está do teu lado aí. Fala assim: só love. Fala assim para ela, irmão: só love. Mentira. Não é. Famílias têm problemas. Famílias têm lutas. Famílias têm dificuldades. Famílias passam por provações. Famílias passam por tentações. Famílias passam por crises. Famílias passam por necessidades. Famílias passam por enfermidades. Do ano passado para cá eu perdi 10 ovelhas. 8 foram Covid. 2 foram mortes naturais. 10 morreram no meu ministério. Mas se a gente, irmãos, eu vou me deter ao texto agora. Nós temos aqui nesse texto: para a construção de famílias saudáveis e para vencermos as crises de comunhão nos relacionamentos, de acordo com o texto proposto, é necessário o primeiro construtor. O primeiro construtor, ele nos deixa algumas lições, está aqui na projeção. A construção precisa ter uma base, ela precisa ter um alicerce firme, o texto diz isso. Repitam comigo: a construção precisa ter uma base, precisa ter um alicerce firme. Mais uma, repitam comigo: a construção precisa ter uma base, um alicerce firme. Isso está no versículo 24. Se a sua vida tem uma base, se a sua família tem uma base, se a sua família tem um alicerce firme, virão as tempestades, virão as dificuldades, virão as lutas, virão as tentações, virão o desemprego, virão os problemas relacionais, mas você tem uma base, e o seu alicerce é firme, e o seu Deus é contigo. O seu Deus não vai te desamparar, o seu Deus vai cuidar de você, o seu Deus vai cuidar da sua família, porque a sua base está alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo. Está alicerçada na rocha. A segunda coisa que o primeiro construtor, ele nos ensina: antes de construir a casa, ele remove a terra solta e cava até encontrar a rocha. Essa parte está em Lucas, capítulo
6, versículo 48. Assim ele assenta o alicerce aonde? Na rocha. Ou seja, ele constrói a sua casa sobre um sólido e firme alicerce. Muitas famílias estão dando errado, muitos casamentos estão fracassando, porque estão construindo em cima de um terreno arenoso, um terreno que não é sólido, um terreno que não é firme. Seja firme, construa num alicerce sólido. Irmãos, para construir uma casa a gente precisa de quê? Primeiro fazer o quê? Ter um terreno, fazer uma fundação, fazer o alicerce, e naquele alicerce você coloca areia, ou você coloca entulho, ou você coloca barro, e depois o que as pessoas fazem? Do alicerce elas começam a construir a parede, depois fazem a cinta, depois fazem a laje, depois fazem o telhado, mas as pessoas cometem um grande erro quando vão construir uma casa. Não sei se na tua casa acontece uma coisa que acontece em milhares de casas, principalmente na Baixada Fluminense. Quando você constrói uma casa, você percebe que vem a infiltração de baixo para cima. Quem acontece na sua casa acontece isso? Você reforma a casa, você pinta a casa, você reforma a casa e todo ano é a mesma coisa. Vem aquela infiltração de baixo e começa a transformar a parede da sua casa. Já aconteceu isso com você e com a minha casa também, quando eu morava com meus pais. Mas eu conversando com um engenheiro chegou para mim e falou assim: pastor, ele fez uma planta, um projeto para a minha casa. Ele falou assim: quando você fizer o alicerce, você aterra o alicerce, mas você não começa a colocar o tijolo em cima desse alicerce. Você faz uma laje por cima do alicerce, ou você coloca uma manta em todo o alicerce, você começa a construir a partir daí, porque não vai dar nenhuma infiltração na parede da sua casa. E eu fiz isso. E até hoje, a parede da minha casa nunca teve uma infiltração. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque para construir algo, para você projetar algo, para você ter sucesso em algo, para você ser bem-sucedido em algo, para que você conquiste coisas grandes através do que você está fazendo com a sua família, você precisa projetar. Você precisa ter uma base sólida, você precisa ter um alicerce sólido. Falei hoje pela manhã na igreja, um jogador do Flamengo casou com uma cantora gospel. 2 meses de casados, o casamento acabou. E agora ele está namorando uma missionária gospel. Eu falei, meu Deus do céu, irmão. Dois meses de casado, você ainda está em lua de mel. Amém ou não amém, irmãos? Quem teve lua de mel aí, levanta a mão, por favor. Está com medo de levantar, irmão? Levanta a mão aí, quem teve lua de mel aqui. Jesus é bom demais. Olha lá, tem um casal lá na ponta, lá, ó, dizendo, está levantando as 4 mãos. Aproveita, meu filho, que a esposa está empolgada e vai de novo. Em nome de Jesus. Você precisa ter uma base sólida. O primeiro construtor se preocupou. Ele cavou, ele foi até a rocha. Ele queria a casa dele alicerçada. Ele queria a família dele alicerçada. Ele queria os seus filhos alicerçados. Ele queria os filhos dos seus filhos alicerçados. Ele queria os filhos dos seus filhos alicerçados. E quem quer isso para a sua família diz amém, dá glória a Deus. Eu quero isso, falei hoje pela manhã. Eu quero que o meu filho seja piloto de avião. Não sei se ele vai ser. Falei já para ele isso. Mas eu quero ter uma filha alicerçada, um filho alicerçado, os netos alicerçados, bisnetos alicerçados, e se Deus me permitir, tataranetos alicerçados, em nome de Jesus. Que todas as suas gerações sejam abençoadas.
porque estão alicerçadas na rocha que é Jesus. Todas, todas, todas. E o segundo construtor, o primeiro construtor ainda diz assim: essa construção deve apresentar resultado. Após um período significativo de trabalho duro, tendo de cavar o chão bem fundo, até encontrar o firme alicerce para servir como base para construir a sua casa, o primeiro construtor agora, depois de terminado todo o seu trabalho, vai poder desfrutar de segurança e tranquilidade pelo resultado de ter construído a sua casa sobre um sólido fundamento. Base. Quem tem base tem resultado. O pastor Eliseu aí, filhão aí, casou agora há pouco tempo, né? Engordou ele, Eliseu. A esposa dele está cuidando bem do Mateus. Mateus também era bem magrinho, né? Cuidando bem, está alimentando bem o menino. Coisa linda, menino inteligente. Né? Deus abençoe a vida do pastor Eliseu, mas isso é base, irmãos. Isso é alicerce. Isso é resultado de oração. É resultado de leitura da Bíblia, é resultado de joelho no chão, é resultado de olhar para os filhos e dizer assim: você vai ser algo, você vai ser alguém na vida, você vai ser advogado, você vai ser juiz, você vai ser pastor, você vai ser missionário, você vai ser missionária, você vai ser enfermeira, você vai casar, vai ter um casamento bem sucedido, vai ter uma família bem sucedida. Esse é o resultado que Deus e eu quero para a sua vida. Quantos filhos fracassados, quantos casamentos fracassados, quantas famílias fracassadas, quantos casamentos destruídos, quantas famílias minguando, quantas famílias sem prazer nenhum em servir ao Senhor. Falta base, falta resultado. Tudo que a gente faz tem que ter um resultado. Qual vai ser o resultado da nossa fidelidade ao Senhor aqui nessa terra? Meu filho, no pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Agora o segundo construtor, qual é a lição que ele deixa para a gente? Qual é a lição que ele deixa? A base da sua construção. Ele quis evitar o quê? Trabalho árduo. Não queria ter trabalho. Ele não queria ter trabalho. Casamento dá trabalho. Filho dá trabalho. Tem uma jovem na minha classe, a gente está fazendo um trabalho no Morro da Copal, uma comunidade lá em Campos Elíseos, bem pobre. Ela tem 10 filhos, está com mais um no ventre. Eu falei: minha filha, você não tem televisão em casa não, minha filha? 10. O Elias conhece ali o Morro da Copal, né, Elias? Tem gente que não quer ter trabalho. Não, não vou fazer isso, isso dá trabalho. Eu não vou estudar para esse concurso porque dá trabalho. Eu não vou casar porque dá trabalho. Homem dá trabalho. Mulher dá trabalho. As irmãs estavam fazendo o cabelo dessa jovem ontem lá na igreja. Eu cheguei na igreja Eliseu, era por volta de meio-dia lá, estavam fazendo uma obra no Morro da Copal. Eu cheguei, eu vi um monte de trança lá pendurada numa corda lá, aquelas tranças, né, penduradas na corda. Eu falei: para que é isso aí? É pro cabelo dela. Aí eu saí dali, fui embora, voltei mais tarde. Aí tá as duas irmãs da igreja fazendo o cabelo daquela jovem. Aí daqui a pouco eu saí, depois voltei mais tarde para levar minha filha para a festa do jovem. E tá as duas irmãs lá fazendo o cabelo daquela irmãzinha que está frequentando a nossa igreja. Eu falei: Jesus. Aí eu falei para o marido dela assim: olha, quando você estiver na cama com ela namorando, por favor, não toque no cabelo dela. Eu fiquei, irmãos, sem brincadeira, eu fiquei impressionado com aquelas duas irmãs que estavam ali desde manhã, mexendo no cabelo daquela pessoa ali do Morro da Copal. Eu fiquei impressionado, e botava cabelo aqui, fazia isso aqui, amarrava aqui, jogava aqui. Daqui a pouco aquela irmã estava com o cabelo até aqui. Eu falei: Jesus, as coisas dá trabalho. Mas o segundo construtor desse texto
Ele não queria ter trabalho. Não queria trabalhar duro, cavando o chão até a rocha, a fim de alicerçar sua casa firmemente nela. Construir sobre a areia era muito mais fácil e muito menos trabalhoso. Oferecia menos problemas e, além do mais, a conclusão da obra. É muito mais fácil não levar uma vida de oração. Preste atenção aqui, irmãos. É muito mais fácil não levar uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de obediência aos mandamentos do Senhor, que construir nossa casa espiritual em uma vida pautada nessas disciplinas espirituais. Se você quer ter uma vida alicerçada na rocha, se você quer construir uma família saudável, existem disciplinas espirituais que nós temos que carregar dentro de nós durante toda a nossa vida. Você pode dizer amém comigo, irmão, nessa noite? Amém. Oração, leitura da Bíblia, comunhão, adoração, louvor, joelho no chão, ministério de oração das irmãs do cabelinho branco. Você tem que estar ali. Por que você quer ter um resultado bom na sua vida? Você, moça que está aqui, que está me olhando, você quer ter um marido abençoado, sarado, curado. Amém, meninas? Jesus Cristo. Amém, meninas? A turma hoje não está nem querendo casar mais. Quer ficar dentro de casa até os 30, 35, 40 anos. Vida de oração. Aí aparece aquele bonitão, olhos verdes, cabelo loiro, saradão. Já viu quem faz academia como é que fica? Ele anda assim, né? Quem faz academia anda assim. Não sei nem fazer aquele negócio. Mas às vezes a cabeça é vazia. A mente é vazia. O coração é vazio. Aí aparece aquele esquisitinho na igreja. Aquele esquisitinho que ajuda o pastor Eliseu. Aquele esquisitinho que vem aqui, pega a vassoura e varre. Aquele esquisitinho que pega o jarro de planta e bota no lugar ali. Aquele esquisitinho que toca no ministério de louvor. Isso aí, pastor. É esse esquisitinho que vai te fazer feliz. É esse esquisitinho que vai te levar ao paraíso. É esse esquisitinho que vai trazer felicidade para você. Porque eu era esquisitinho, irmão. Eu era esquisitinho. Se eu pegasse uma foto aqui, todos vocês iam rir. Eu tinha tanto apelido na minha infância que Jesus Cristo. Eu tinha tanto apelido, mas nenhum apelido que eu tive na minha infância me deixou com trauma nenhum. Hoje em dia tudo é trauma. Eu estou com trauma, eu preciso de psicólogo, eu preciso de psiquiatra, eu preciso disso. Me deixou trauma nenhum. Glória a Deus. Os seus traumas foram cravados na cruz do Calvário por Jesus. Então, se o segundo construtor, ele não queria ter trabalho. Ele não queria ter trabalho. Olha, se você for casar, se você quiser ter uma família saudável, eu fico pensando, Eliseu e a esposa, quanto que já não gastaram. Agora o Mateus está casado. Quanto que Eliseu e a esposa não gastaram para criar aquela baixinha. A baixinha parece até um furacão, ela vai para lá. Rapaz, que eletricidade, coisa gostosa de ver. Ver um adolescente, né? Do pai, então ela foca no pai.
Resultado. Tem que ter trabalho. Caminhando para o final já. Termina que horas aqui, Eliseu? Qual foi o resultado? O segundo construtor. Qual foi o resultado do segundo construtor? Porque tudo na vida tem um resultado. Olha o resultado. Como resultado da sua ignorância e negligência, por erguer a sua casa sobre a areia, padeceu, sofreu. Com as chuvas, pois os rios transbordaram, e o vento soprou contra a sua casa, que caiu e foi totalmente destruída. Porém, para aquele ouvinte que põe em prática o que ouviu, a palavra de Jesus se torna um poder e uma força bendita. O que não foi o caso desse construtor. O resultado da sua desobediência, o resultado da sua negligência, o resultado da sua imprudência, o resultado de não ter colocado em prática aquilo que ele ouviu, foi quando veio a chuva, quando veio a tempestade, quando veio o vento, quando veio a água, quando veio transbordar dos rios, quando veio a doença, quando veio o desemprego, quando veio o desentendimento conjugal, sucumbiu, acabou. Porque não se espera um resultado bom de alguém que não quer ter trabalho. Para que você tenha um resultado bom, você tem que ter trabalho. Quem tem filho aí sabe. Criança, quando vai para a escola, aquele tal do piolho. Jesus. Meu Deus. A minha mãe amarrava um lenço na nossa cabeça. Botava álcool com fumo de rolo. Quem viveu isso aqui, irmão? Pessoal da antiga aí, vamos lá, levanta a mão. Fumo de rolo, meu irmão. Tem uma irmã ali que balança a cabeça direto. Álcool com fumo de rolo, meu irmão. Quando jogava Neucídio na tua cabeça. E todo mundo sobreviveu, meu irmão. Todo mundo está aí para contar a história. Quem passou por isso aí, levanta a mão. A gente está aí para contar a história. Está vivo na presença de Deus. Pegava o feijãozinho, né? Eliseu deve ter pegava o feijãozinho, não tinha muita comida. Pegava o feijãozinho, amassava, passava no óleo e farinha com açúcar. Eu tava farinha com açúcar, meu irmão. A galera hoje é só Burger King, é só McDonald's, é só shopping. A gente era farinha com açúcar. Ovo frito, arroz, feijão e ovo frito. Ninguém cresceu com trauma. Tu bota um ovo frito hoje, bota um arroz, feijão e só tem isso, mãe. Não é isso? O resultado. Aí a gente às vezes cresce uma geração uma geração Nutella, uma geração que não tem raiz. E quem não tem raiz, vem o vento, vem a tempestade, faz o quê? Derruba. Sucumbe. Está aí o Burger King, está aí outros comerciais, mas você não. Você está alicerçado na rocha. Você pode dar glória a Deus? Você pode dizer amém? Você pode dizer louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Você comeu feijãozinho amassado com farinha, mas você está vivo para a glória de Deus. Você comeu açúcar com farinha, mas você está vivo e está viva para a glória de Deus. Você usou conga. Você usou quichute. Você quando passava na rua, se a rua estava cheia, a sua perna era cheia de sanguessuga para ir para a escola. Você tomou banho de valão.
Você comeu cascudo. Você comeu marobá. Você comeu mussum. E você está vivo para a glória de Deus. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Chegava na escola, estudava no Colégio Marilândia, o cara ali sabe. Aí chegava na escola, aí quando eu olhava assim para a perna, tinha que ficar tirando a sanguessuga. Porque na rua que eu passava enchia, tinha um valão, não tinha outro lugar para passar, e tinha que ficar aquele bicho, puxava a sanguessuga assim. História. Estou dizendo que seus filhos vão viver isso não, irmãos. Deus tem o melhor para eles, amém, irmãos? Mas estou dizendo que você tem que ter uma história. Você tem que ter uma base. Essa base, ela vai te dar um resultado. Caminhando para o final. Falei da Paraíba, né? Aprendi com o Eliseu. Eliseu contou uma história lá na igreja, depois deixou o final da história, falou que a avó dele, vou contar, posso? Que a avó dele levava ele para Deus é amor contra a vontade dele. Aí a avó dele chegava, pegava um jarro de óleo e jogava na cabeça dele. Você tem que orar, menino. Hoje ele é o pastor da 2ª Igreja Batista do Gramacho. Você pode dar glória a Deus. Base. Base. Caminhando final. Em sua vida cristã, preste atenção nisso aqui. É geral. É geral. Preste atenção para mim também, nós pastores. Nós somos que temos mais que vigiar. Em sua vida cristã, não fará diferença quantos sermões você ouviu. Quantas vezes leu a Bíblia? Embora essas atitudes devem ser feitas por todos os cristãos, o que fará uma enorme diferença no momento da tempestade é quanto daquilo que ouvimos, lemos e aprendemos de Jesus temos colocado em prática. A casa que ficou em pé foi a casa que estava alicerçada sobre a rocha. Eu quero terminar com uma ilustração. Eu vi essa ilustração muitas vezes e sempre me chamou a atenção. Nós vamos cantar. Bate aqui. Negão bonito, né, rapaz? É metido, toca com 2 teclados. Conta-se uma história. Isso aqui serve para mim e para você. Uma história de um casal que tinha 2 filhos. Filhos bem criados. E esse casal, eles tinham um sítio. E nesse sítio eles tinham um lago. E nesse lago tinha patos que eles criavam. Patos não eram patos comuns, não eram patos simples, eram patos ornamentais. Esses patos, eles eram tratados e eles participavam de concurso. E cada concurso que eles levavam os seus patos, aqueles patos eram campeões. 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 Em determinado momento ali naquele sítio, um dos filhos daquele casal começou a brincar em volta do lago. E de repente ele brincando, jogou uma pedra no lago, acertou um desses patos e esse pato morreu. Ele pegou o pato, fez um buraco lá no quintal, enterrou o pato, só que a sua irmã viu ele enterrando o pato. E a sua irmã era daquelas, né? Quem tem 2 filhos, 3 filhos em casa sabe como é que é.
E os dias foram passando, a irmã sabia que o seu irmão havia matado o pato. E a sua mãe chegava para sua filha e dizia assim: filha, hoje você vai lavar a louça. Aí ela dizia assim: não, quem vai lavar a louça não sou eu, quem vai lavar a louça é o meu irmão. Aí ele olhava para ela olhava assim: olha o pato, hein? Aí chegava no outro dia, a mãe chegava para a filha: filha, hoje você vai dar uma limpeza geral na casa. E ela olhava para a mãe e falava assim: mãe, eu não, meu irmão é que vai varrer a casa hoje. Aí o menino triste, cabisbaixo, abatido, solitário, olhava para a mãe, olhava para a irmã, e a irmã falava assim: olha o pato. Aí o menino ia, varria, arrumava e limpava a casa. Aí chegava no outro dia, a mãe dizia para a filha: filha, agora você vai limpar todo o quintal da casa, vai dar uma arrumada, vai dar uma melhorada no jardim, vai cuidar dos patos. E ela dizia assim: mãe, eu não, quem vai fazer isso é meu irmão. Uma chantagem emocional que ela fazia com o irmão. O irmão já furioso com a irmã. Aí a irmã olhava para ele assim: olha o pato. Aí chegou um dia que ele não estava aguentando mais. Ele não aguentava mais, ele não suportava mais. O coração dele estava doendo, a alma dele estava enferma, a mente dele estava conturbada, perturbada com aquela frase: olha o pato, olha o pato, olha o pato, olha o pato. Até que um dia ele tomou coragem e chegou para a mãe e disse assim: mãe, eu tenho uma coisa muito importante para contar para a senhora. E a mãe chegou para ele: fala, meu filho, eu queria dizer para a senhora que esses dias que a senhora pedia minha irmã para varrer a casa, arrumar a casa, ela não queria fazer e ela sempre dizia para mim: olha o pato, eu quero dizer para a senhora que eu matei o pato de estimação que a senhora tinha, o pato que fazia parte dos concursos, e a senhora ganhava o concurso junto com meu pai, com aquele pato. Quero dizer para a senhora, eu quero confessar para a senhora que eu matei o pato. E a mãe olhou para ele, abraçou o filho e disse: meu filho, meu amado filho, eu já sabia, desde o primeiro dia, que você havia matado o pato. Porém, eu não falei nada, eu não disse nada. Eu sabia da chantagem da sua irmã com você, mas eu também não disse nada. Eu só estava esperando você confessar com a sua boca que você havia matado o pato. Mas naquele dia que você matou o pato, eu vi a tristeza no seu coração, eu vi o arrependimento no seu coração, mas você precisava confessar, você precisava falar comigo que você havia matado o pato. Mas desde aquele dia, naquela hora que você matou o pato, eu já tinha te perdoado, meu filho. Porque mamãe e papai ama você incondicionalmente. Você é muito mais importante do que um pato. A sua família é muito mais importante do que qualquer coisa. A sua família é muito mais importante do que os bens materiais. Tenha uma base sólida, que você vai ter um resultado sólido e abençoado na vida da sua família. Resumindo, a minha mãe, aquela mulher braba, dura, nordestina dura, com 68 anos, eu também batizei a minha mãe. Batizei a minha mãe em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a minha mãe, em 2017, ela teve o primeiro AVC, ela teve o segundo AVC, ela ficou numa cadeira de rodas. Às vezes ia para minha casa, a gente trocava a roupa dela, dava banho nela, cuidava dela. Mas o meu pai e a minha mãe morreram salvos, alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida dos seus filhos e por tudo que Deus tem te dado. Não deixe ninguém apontar o dedo para você. Não deixe ninguém dizer: olha o pato, olha o pato. Se você tem alguma coisa para colocar diante do altar do Senhor,
coloque, confesse, porque a sua vida não é uma vida qualquer, a sua vida é uma vida alicerçada na rocha.